Boa noite a todos. Boa noite aos que já estão chegando. Andréa, Ludwig, colega esposa. Andréa Ramos também. Nayara Coelho. Simone. Boa noite. Manu. Doutora Manuela Hermes. Boa noite. Vamos aguardar aí um pouco o nosso convidado, parceiro das lives de cinema, o Dr. Mauro. As pessoas já vão chegando. Esperar Rodolfo agora. Dr. Ernesto. Eu passei lá na live das 19 horas também. Não pude ficar muito por causa dessa daqui. Dr. Gustavo. Dr. Tércio. Vários amigos chegando. Que beleza. E cadê o Rodolfo Pamplona? A Flávia. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma live tratando de filmes e tentando fazer uma conexão com a matéria jurídica, né? Às vezes, inclusive, com o próprio direito do trabalho. E grande abraço, doutor Ernesto. E dessa vez a gente escolheu um filme bastante forte, que está disponível aí na Netflix, que é o American Song, que vale muito a pena. Não, doutor Pamplona chegou. Já tava preocupado. Você sempre demorar. Não, é um suspense, era um suspense. Tava resolvendo as coisinhas aqui, mas tudo. Eu sou do tipo que missão dada é missão cumprida. Eu tava resolvendo umas coisinhas aqui, mas tudo na paz. Vamos em frente. Com certeza. Rodolfo, eu gostaria até de, aproveitando que nós vamos tratar de um filme que está disponível na Netflix, né? Eu gostaria até de fazer essa live como uma homenagem ao nosso querido amigo Jorge Lima. Verdade. Eu sei que tinha aquela comunidade, né? O grupo dos Netflix maníacos. Netflixionados. Ele me colocou lá também. Era para comentar filmes da Netflix. E ele realmente era uma pessoa sensacional, sabe? Eu fiquei tão chocado com o dado. E ele morreu na forma que ele viveu, né? Efetivamente, como ajudando as pessoas, sabe? Então, uma pessoa extremamente generosa que segue à risca o ensinamento do Gandhi, né? É verdade. Que arrisca. Exato. Quem não vive para servir, não serve para viver. E ele realmente viveu dessa forma. Foi uma coisa tão chocante. Eu fiquei assim, sem palavras mesmo. Jolie ia fazer 51 anos domingo. Né? Isso, então, agora. Algo assim. Mas, enfim, vamos seguir adiante. Fica essa nossa homenagem aí para ele. Faz uma homenagem também a André e a Aline, que entraram aí agora, e faz também esse registro. Nossas... E ficaram tão chocadas também com a coisa do Jorge, né? É verdade. Chocou a todos nós. Mas hoje a gente resolveu tratar de um filme bem denso, é um filme né? muito pesado, muito tenso, muito. Na verdade, o filme é um soco no estômago e é algo que a gente precisa. Quem não viu tem de ver, American Song é um filme para quem tem paciência para refletir sobre a sociedade que a gente vive. Alguém que acha que não existe racismo, que não vai assistir, vai achar um saco, vai achar um porre, mas quem tem a sensibilidade realmente há de levar em consideração isso. Vamos lá, vou deixar você falar. Hoje começa a falar, você comanda.
E é um filme que ele tem uma estrutura muito interessante, né? Porque ele é baseado numa peça de teatro da Broadway. E ele não apenas é baseado nessa Botei o nome peça. do filme aí, bote aí como fixe o Ah, sim, comentário. é verdade, é verdade. A gente esqueci de fazer isso dessa vez. É só clicar no meu. Ah, tá. Ah, já foi. Isso. Pronto. É, E ele é baseado numa peça de teatro e ele repete a estrutura de uma peça de teatro, né? Ele é um cenário, basicamente, 4 Um atores. cenário, 4 atores, há 2 feedbacks muito rápidos, Isso. né? Dois flashbacks, desculpa, muito rápidos, mas todo o filme se passa só numa sala, né, com 4 pessoas, né? E é algo que é muito chocante. Você sabe que é terrível fazer live comigo, porque começa a soltar os spoilers todos, então vamos deixar você falando. Você conduz e eu começo a falar, vai. E é interessante também que uma coisa também de se observar é que o tempo do filme corresponde ao tempo real da história, né? Isso. Ou seja, o filme se passa em 1h30 e a história se passa em Se uma hora passa e em uma meia hora a e meia. partir do momento em que ela se inicia, né? E eu vi um Isso. comentário muito interessante sobre o cenário que diz assim que é um ambiente minimalista Sim. e no caso do filme você só ouve o som contínuo da chuva constante, né? E isso nos lembra as lágrimas das mães negras na diáspora africana. Eu achei muito Isso bacana essa. é uma metáfora bonita pra caramba, né? Mas é preciso entender que, na verdade, a gente fica numa angústia. Eu já estou dando para soltar um spoiler, mas eu vou deixar para o final, porque o filme é angustiante. Vamos fazer primeiro um resumo sem muitos spoilers. A história, basicamente, é de uma mãe que vai a uma delegacia porque o seu filho desapareceu. Exatamente. E aí tudo rola em função disso. Vai falando que agora minha próxima manifestação já vai com spoiler. Vai. E é justamente isso, né? Essa busca dela por informações é que vai envolvendo toda essa angústia que você sente, que todos nós sentimos ao assistir o filme. Na verdade, Rodolfo, se a gente parar para pensar, a última frase do último diálogo do filme é um resumo dessa angústia. I can breathe, né? Posso Eu não respirar. consigo respirar. Né? E que é uma frase muito simbólica dentro do contexto em que a peça foi pensada, né? Especialmente após o evento do George Floyd nos Estados Unidos, né? Então, é muito interessante como eles fazem a inversão, né? Porque, no caso, a fala é dita por um personagem branco. Né? Isso. Diante exatamente aí já começam os spoilers, porque tem que dizer. Olha, gente, o grande lance a mulher é uma mulher negra que vai a uma delegacia procurando o seu filho, pedindo que procure o seu filho. É atendida por um policial, né, que não tem naquele momento poderes para fazer nada, mas vai fazendo o seu serviço burocrático, ainda com atenção, cuidado, mas naquela situação não poder fazer nada. E aí, de repente, chega o marido dela, que é branco. Ou seja, é um casamento interracial. O menino é filho de pai e mãe de um casamento interracial. E, nesse momento, a gente percebe o sentimento da mãe de você estar prestando mais atenção agora. Né? Dá vontade de imaginar. Você está prestando atenção agora mais porque ele é homem ou porque ele é branco? Né? Exatamente. Quando ela na primeira conversa que ela tem com este policial, que é o Larkin, né? Ela é a Kendra, que é um papel feito pela Kerry Washington, né? De Scandal, é uma atriz sensacional. Famosa, sensacional.
É muito interessante porque é visível os preconceitos que surgem da conversa do policial e do ponto de vista que ele se coloca. Não apenas a questão de empurrar a burocracia para dificultar o acesso às informações, né? Que isso aí é uma constante dele, né? É sempre ele dependendo do intendente que vai chegar, do intendente que vai chegar, do intendente que vai chegar. Ele não tem poder. Ele diz que não tem poder para absolutamente nada. E quando ele vai se referir a ela para pegar informações do filme, do filho, ele começa a perguntar: tem passagem por contravenção? Foi preso na adolescência por furto, por invasão de propriedade? Tem algum pseudônimo? Tem alguma cicatriz? Tem alguma tatuagem? Ou seja, ele já criou na cabeça dele, a partir da cor da pele da Kendra, um estereótipo completo, fechado, em torno do rapaz, né? E ele não sabe. E do nome do rapaz, que é um nome meio jamaicano, Jamal, né? É Jamal, isso. Né? Exatamente, que é uma homenagem, inclusive, ao irmão dela, como ela explica. Então, na verdade, essa sala de delegacia termina virando uma espécie de subsistema, de um microcosmo de dominação, né, por parte da autoridade e de submissão, né, de uma relação uma relação de autoritarismo ali, de poder, né, do poder do branco contra o negro, do poder do homem contra a mulher, do poder do Estado contra o cidadão comum, né? Então, eu acho que está tudo embutido ali, né? Tem uma série de elementos, a diferença de classe também, que ele, em princípio, pensa haver, mas depois a gente percebe que, né, ela não está numa situação tão complicada. E é muito interessante que ele tenta até forjar ou simular, ou talvez até efetivamente tentar alguma empatia, né, considerando as preferências da poesia do rapaz, e ele erra completamente, né? Ele não tem a menor noção do que ele está falando. A menor noção do que ele está falando. Ele tentou ser simpático, mas acabou sendo ridículo, mas assim. Às vezes, ser simpático é meio ridículo. Mas vamos lá. Às vezes a gente não tem muito o que dizer, né? Mas, enfim. E é interessante também como o filme demonstra como é difícil para essas pessoas que já são embutidas por esse tipo de preconceito e esse tipo de sentimento de diferenciação, de discriminação, ela conseguir se colocar no lugar da pessoa, né? Sim. Porque a diferença já está tão introjetada que é impossível você se colocar, né? Então, ele quer fazer uma comparação e aí ele diz, não, eu também tenho 2 filhas. Aí ela volta a pergunta, sim, suas filhas é um negro de 1,80 m que está sob a custódia da polícia às 4 horas da manhã, né? E aí ele não tem o que dizer, né? Aí ela completa, você não tem a menor ideia do que está passando. Você não tem a menor noção do que está falando. Isso aqui é uma coisa que é complicada, né? Porque, perceba, às vezes nós, quando conversamos com as pessoas, queremos prestar a nossa solidariedade e exercitar uma alteridade, tentar sentir a dor do outro. Mas a gente nunca vai sentir necessariamente a dor do outro se a gente não tiver efetivamente um lugar de fala que possa ser muito... E mesmo às vezes que tenha a dor do outro e a dor do outro, a gente pode prestar essa solidariedade. Isso é que é o complicado no lidar com esse mundo complexo que a gente vive, né? Exatamente. Inclusive, nós dois aqui não temos um lugar de fala para ter uma percepção profunda do drama subjetivo da pessoa, né? Nós podemos fazer uma análise a partir do que nós estudamos, do que nós aprendemos, exatamente, não é? A partir de nossa sensibilidade, a partir de nossa empatia, a partir de nossa tentativa de se colocar, né? De se colocar, mas efetivamente esse nível de subjetividade a gente não alcança. É impossível a gente alcançar, né? Então, de toda forma, a nossa live tem que ser lida a partir dessa premissa, não é? De locus, né? De cada um de nós. Exatamente. Mas é algo que é impactante, porque a gente... E note, não sei se você teve essa mesma sensação que tive, mas a gente fica... Né? Talvez a gente esteja muito influenciado pelos finais felizes das produções hollywoodianas,
e a gente fica esperando um momento que aquela porta vai abrir e o ramal vai entrar, né? E isso é complicado, sabe? Isso é algo que faz com que a gente perceba que o mundo real é muito mais duro que o mundo ideal, né? Sim, sim, A sim. gente tem percepção, a gente tem racionalidade, mas tomar um soco na barriga é algo que faz a gente, às vezes, realmente prestar atenção na realidade. É. O mundo real nesse cenário louco que a gente vive é o mundo do João Alberto, cara. É o mundo do João Alberto. É assim que é o mundo real. É assim que se manifestam as relações de poder e de controle, né, sobre as pessoas. E é muito complexo, né, a gente imaginar nesse mundo que está cada vez mais dividido, que está mais... Nós somos as pessoas que querem dizer, não, isso não existe. Aí a gente olha para o lado e diz, como não existe? É George Floyd, é João Alberto. A gente para pensar a pele, a carne negra é a carne mais barata, né? Essa frase, né? A gente precisa entender realmente, não necessariamente ter lugar de fala para sentir, mas para prestar, né? Prestar solidariedade, né? Não é ocupar o lugar do outro, mas é poder estender a mão amiga e dizer, a gente vai tentar lutar junto para mudar essa realidade. E efetivamente se colocar contra essas práticas, né? Efetivamente se colocar contra. Sabe, aquela frase da militante norte-americana, né? O mundo hoje exige que não é só que a gente não seja racista, a gente tem que ser militante antirracista. Exatamente. Sabe? Para dizer, olha, gente, não dá. Não é somente calar diante de uma piada imbecil e não rir. Não, é dizer, olha, isso está errado, gente. Isso não é adequado. Às vezes soa antipático, às vezes soa realmente deprimente, mas is the right thing to do, né? É a coisa certa para fazer. Exatamente. Vai dizendo aí, vai dizendo aí. Mas já tem 20 minutos de live, eu já estou quase já dizendo o final, mas vamos lá. Mas voltando à nossa trama, é também muito interessante quando você percebe, e é um lance até que você já tratou en passant, que é... Rodolfo? Rodolfo está conosco? Rodolfo está entre nós? Sim. Não, aconteceu foi que Pablo resolveu Oi, tá aí, né? Me ligar no meio da live. Aí eu desliguei. Daqui a pouco, irmão, entra na live e vê que eu tô na live. Eu ligo para você depois. Pablo tá sabotando nossa live. Tá sabotando nossa live. Aí eu botei stop aqui. Mas é interessante como você percebe, e você até pontuou isso, né, há pouco, a mudança de postura do policial branco quando chega o pai, né, o ex-marido da Kendra, né, que é branco também, né? E como se estabelece uma relação assim meio de cumplicidade, né, entre eles. Ele começa a liberar as informações. Olha, eu não podia, mas de distintivo para distintivo eu vou fazer essa pesquisa. E também interessante que antes dele saber que era o esposo dela, né, da Kendra, eles, aquela doida ali tá insuportável, aquela moreninha ali, não tá dando trégua para ninguém aqui, né? E a partir do momento que ele percebe que é o pai, aí já cria o primeiro desconforto, né? A primeira... Mas mesmo assim ele ainda tenta se aproximar do cara, porque o cara é do FBI, porque pode ajudar ele, né? Numa seleção que ele quer fazer lá, e começa a oferecer café e diz para eles conversarem tranquilamente. É aquela questão da irmandade de distintivos, né? E no ponto que eles começam a conversar, ainda tem um outro aspecto interessante, né? Que é o machismo presente ali, né? Que a mulher tenta interferir na conversa e não, isso aí não é para você agora não, né? Aí já interrompe a mulher, né?
Então, é muito complicado isso, né? O marido o ex-marido é um poço de preconceito, né? Ele é preconceito, inclusive preconceito racial, apesar de ele ter um filho negro, né? Um filho... É muito complicado também. E a visão dele em relação a esse filho já começa pelo nome, né? Que ele considera o nome, como você disse, né? O Jamal. O nome em si é uma vulnerabilidade, né? Que vai associar a ele. Olha, talvez ele não tenha os traços assim, eu dei uma condição de vida melhor, mas com esse nome, realmente, né? E aí ele começa a se referir ao filho, né? Que ele acha que é um maloqueiro, que anda com calças folgadas, que usa o cabelo trançado, que anda com um gingado, né? E aí a mãe vai contemporizando, não, peraí, ele tá adquirindo a identidade dele, né? Ele tá conseguindo se afirmar, né? Aí adiante você vai descobrindo também que isso é uma reação à questão do pai que abandonou a família. Ou seja, há uma questão muito complexa de ordem psicológica ali, entre essa relação, entre esse triângulo do pai, da mãe e do filho, que perpassa pela questão do racismo estrutural, mas também pela própria diferença de classe, né? A perspectiva dele, enquanto funcionário público, querendo manter uma certa tradição da família, né? Que não pode ser perdida pelo menino, que ele não pode ter as suas próprias preferências, seus próprios gostos, porque ele já entabulou um caminho que deve ser seguido, né? Por aquele adolescente para seguir a vida toda. Ele fala, inclusive, de um complexo de vira-lata, né? Um complexo de vira-lata, justamente pela necessidade de afirmação, do menino se afirmar como negro, né? Como negro. Exato. E essa é uma questão interessante, né? Afirmar-se como negro dentro de uma sociedade que o exclui, mas que há, nesse ponto, o caminho de valorização, pelo menos pelas lutas dos movimentos nesse sentido, de valorização disso, mas ele, como pai branco, não consegue entender isso. Essa é uma questão até na relação pais e filhos extremamente complexa, porque nós somos pais, a gente às vezes não consegue entender os nossos filhos. Meus filhos são mais velhos do que os seus, mas é uma fase que é complicada nessa fase de afirmação da adolescência. Os seus ainda não chegaram lá, mas eu posso dizer da adolescência e do início da fase adulta, a gente tem dificuldade de comunicação com os nossos próprios filhos. E quando isso ainda se mistura com preconceitos de ordem racial, é um barril de pólvora para estourar daqui a pouco. Exatamente. E o menino, quer dizer, é interessante isso para as pessoas que não assistiram o filme. A gente está falando aqui de um personagem, que é o filho, que ele simplesmente não aparece no filme. Exato. A gente não tem a menor ideia de como é o rosto, né? Como é esse personagem, porque ele simplesmente não aparece. Ele é apenas descrito a partir da conversa, né? E aí a gente faz mais ou menos tem uma ideia de como ele é. Mas ele não aparece em nenhuma parte do filme, sequer em flashback. Sequer, a não ser um determinado flashback que ele aparece dormindo, mas desfocado, né? De longe. Então não dá para ver. Não há um interesse em se fixar uma imagem dele, mas sim um estímulo para que a nossa criatividade e sensibilidade, em função da descrição, a gente começa a construir uma imagem de como é Jamal. Tá? No final aparece lá, mas é uma circunstância de uma imagem muito rápida, não dá para a gente fixar como personagem. A gente não conta entre os 4 personagens. Exatamente. Então, nós temos aí uma situação em que, e isso é fascinante como obra artística, eu acho que isso é algo que precisa ser destacado. Né? O filme é inspirado numa peça e reproduz no filme o ambiente da peça, ou seja, aquilo ele poderia estar assistindo como peça. Os flashbacks são desnecessários até mesmo, dentro do contexto, poderiam ser dito como algo fazer só pela liberdade que está em outra mídia e se pode fazer. Mas a tensão toda está nesses 4 personagens. E quando chega aí, vamos colocar,
Porque já falou só dos três. Do pai, da mãe e do policial. Temos um quarto personagem. Exatamente. Que vem a ser o tal intendente em relação... Aquele que o policial branco fica falando o tempo todo, eu não posso, quando o intendente não pode, né? E a gente fica esperando quem vai ser o intendente. Fale dele. Pois é. E aí, quando o intendente chega, há uma situação muito interessante também no filme, que é uma inversão de papéis, né? Isso. Porque o intendente é negro, né? E aí esse pai que é branco, né, e que é uma pessoa que apresenta alguns traços racistas, né? Ele tem um acesso de fúria por causa de uma determinada circunstância que a gente não vai adiantar, né, para não perder a graça do filme. E ele vai Eu fico doido para falar. Você sabe que eu sou assim uma usina de spoiler. Eu fico me contendo aqui. Vamos lá. Mas ele parte para cima desse intendente, né? Ele parte para cima desse intendente e recebe a reação, né? Ele chega até a perguntar assim, os nossos ouvintes vão me perdoar pelo palavrão, mas é necessário. Quem é, na tradução, né? Quem é este porra? Se referindo ao intendente, né? E aí a situação se inverte, que ele passa a ler os direitos do Scott, né? Manda ele ser algemado, né? E ali, naquele momento, ele sente o que o negro sente a partir de uma abordagem autoritária, né? Não estou dizendo que todas são, mas a partir de uma abordagem autoritária de uma autoridade policial. Né? Ele consegue sentir ali naquele momento. E isso aqui, querido, é uma coisa que eu acho que valia a pena. Isso aqui dá para botar uma pimenta nesse acarajé, cara. Por quê? Porque será mesmo que o intendente, naquelas circunstâncias, estava sendo autoritário ou ele estava exercitando uma autoridade no momento em que estava sendo confrontado por um cidadão que, embora indignado por todas as razões, estava desrespeitando a autoridade que estava tentando resolver o problema. Porque, na verdade, quando a gente vive uma situação de estresse, e eu tenho vivido inúmeras situações de estresse na minha vida recente, né? A gente parte, às vezes, para um momento de fúria. E a gente até entende, até acho que é explicável, mas não é justificável. Entende? Então, isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa, se a gente invertesse os papéis. Se a Kendra fosse branca, se o marido fosse negro e o intendente fosse branco. Exatamente. Eu acho que você está certo, inclusive, né? Aquela postura ali do intendente foi a postura necessária para preservar a autoridade do próprio intendente naquele momento. Mas o que eu quis dizer é que aquilo ali, apesar disso, permitiu a ele, eu acho, compreender o fenômeno da violência em sentido inverso. Ele se colocando como alvo. Não, eu não discordei da sua observação, acho pertinentíssimo. Eu disse que, na verdade, é que ela é ainda mais profunda do que a gente possa imaginar. Porque é justamente nessas circunstâncias, às vezes, em que todo um aparato estatal precisa tomar alguém que está dirigindo um aparato estatal precisa tomar uma atitude e perceba que a primeira noção é de achar que a atitude é autoritária. Isso aí. E é notar, o filme é construído para chegar naquele momento a essa conclusão. Mas será mesmo? Será que o indivíduo tinha que fazer? Porque, perceba, o cara poderia dizer, não, acho que ele estava querendo soltar os complexos dele e aí mostrar para aquele branco a forma. Não. Ele estava agindo da forma que... porque eu me identifiquei disso. Quando eu olhei o intendente fazendo aquilo, eu digo, será que se eu tivesse na circunstância do intendente, eu não iria fazer exatamente a mesma coisa? Ele estava gerenciando uma crise. Uma crise que foi colocada. Né? Naquele momento e justamente e curiosamente por um agente da lei também, né? Exatamente. Né? E é interessante como a gente percebe também que o Jamal, apesar dele ter vivido num ambiente aparentemente de privilégios,
né? Pela situação econômica, né, do pai, da mãe, né? E cercado por um ambiente formado por pessoas brancas, ainda assim, e talvez especialmente em função disso, ele não se encontrava imune ao racismo, né? Ele sentiu o racismo pelos próprios colegas, né? Ele se, como a mãe dele fala, ele era the face of the race, né? A face da raça, né? Para aquelas pessoas que não tinham contato nenhum com nenhum outro negro, né? Exato. Ele era a demonstração daquilo ali, né? E causava aquele estranhamento. Então, a gente consegue começar a imaginar todas as questões fortes que estavam passando por aquele momento daquele rapaz, que não apenas o pai, né, tinha saído de casa, algumas questões desse tipo, mas que também estava sofrendo a pressão por se reconhecer negro dentro de uma sociedade branca que em tese não, que na prática oprime o negro, né? Exato. Oprime o negro. Então tudo isso é o arcabouço que fecha a complexidade desse personagem invisível, mas que é fundamental para toda a trama, né? Toda a trama gira em função dele. Toda a trama. E é isso que é sensacional da construção, né, artística. Ele é um personagem que nós não vemos, que é fundamental para a trama, e ele não aparece, a verdade é essa, não aparece, né, ele não está entre os personagens, entre os atores. Materializados. Está materializado. Mas a presença dele, na sua ausência, é algo que nos incomoda. E isso é sensacional. Uma das coisas que você tocou, é engraçado, só para o pessoal entender, eu e Guilherme, a gente escolhe o filme, mas a gente não combina o que vai falar antes, não. Mas é tanta coisa que sentimentos comuns, porque tem a mesma idade, a mesma formação, né? Isso aqui é muito interessante, porque a gente precisa lembrar que o filme é de 2019, antes de George Floyd, antes de Alberto Brasil. E quando a gente fala, e a gente passou a falar muito de racismo estrutural neste ano de 2020, também muito pelos acontecimentos, e aí a gente pode comentar de um filme antes disso tudo, para lembrar que isso é muito mais antigo do que uma modinha de 2020 do período da pandemia. Exatamente, exatamente. Na verdade, temos vários clássicos do cinema, né, que a gente poderia lembrar para fazer também uma live bacana sobre esses temas. E é um tema recorrente, né, nos Estados Unidos, no Brasil, né, em todos esses países em que a abolição da escravatura foi um assunto mal digerido, né, mal resolvido, né, muito pelo contrário, né, foi resolvido de uma forma péssima. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos um péssimo exemplo de como se lidar com uma situação como essa e que vem trazendo, com o passar do tempo, ao longo de nossa história, né, consequências gravíssimas para a sociedade. Eu estava até conversando um dia com o Gersinho, que eu acho que está aí na plateia com a gente. Talvez seja a descoberta da pólvora, mas refletindo bastante sobre política, sobre sociedade, vendo os nossos acontecimentos atuais, cada vez mais eu me convenço que o núcleo de tudo que vem acontecendo hoje, né, em termos políticos, de desgaste, de incompreensão, passa necessariamente por essa história mal passada limpo, por essa história mal resolvida. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, cara. Porque quando você vê todas as afirmações negativas, né, o autoritarismo, a incompreensão, tudo isso passa por esse estado colonial, essa escravidão ainda presente por outras formas. Né? E por toda a formação que tivemos, sabe? Eu acho, para quem tem boa memória, né, e que lembra nós, dois homens héteros brancos, né, juízes, temos tudo para ser os opressores, quase cinquentões, ou seja, já dobrando o cabo da Boa Esperança. A gente lembra o que a gente viveu como adolescente, como jovem adulto, o que a gente conviveu
e de repente a gente começa a analisar com os olhos críticos da maturidade coisas que no passado pareciam normais, naturalizadas, e que hoje são intoleráveis. Na verdade, já o eram. Só que talvez a gente não tivesse a percepção, exatamente por uma formação cultural específica que, né, não tinha uma atenção tão grande para esse tipo de questão. Mas com o passar do tempo e com o desenvolvimento da sociedade, né, e com a democratização do país, inclusive, é uma nota muito importante nesse contexto, é que essa pauta começou a ser bem retratada. Engraçado, eu tava agora há pouco antes, né, no encontro do nosso grupo de discriminação, né, contra a prática discriminatória da Escola Judicial, né, que é coordenado pela nossa colega Manuela Hermes. E estávamos com uma conversa muito interessante com dois colegas, um que atua em Sergipe, outra que atua no Rio Grande do Sul, o Adinaldo César e a Karen Luiz. E aí, em determinado momento, eles começaram a falar sobre várias obras, né? E aí perguntar, né, se a gente tinha acesso a essas obras e tal. E aí, nesse momento, eu pedi a palavra e disse, olha, tenho uma vida acadêmica, né? Agora, ao longo da minha trajetória acadêmica, esse material não nos chegou, né? Não nos chegou, né? Porque eu acho que isso aí, essa pauta está sendo descoberta, está sendo colocada, está sendo posta para todos nós, né? Exatamente nesse momento, nessa pegada agora, talvez tensionada por uma extrapolação política presente no nosso cenário brasileiro, né? No cenário mundial, talvez. E se há um aspecto positivo em tudo isso, em todo esse cenário, é exatamente a chegada dessa pauta, a chegada desse discurso de uma forma clara, né? Para que todos nós percebamos o tamanho do problema e o tamanho da nossa responsabilidade para resolver esse problema, né? Mas é isso. A gente realmente precisa, sabe, eu volto à frase, hoje, na contemporaneidade, não basta não ser racista, tem de ser antirracista, tem de combater o preconceito, tem que militar contra o preconceito, porque é um mundo em que quem tem juízo crítico para olhar o mundo faz com que a gente realmente precise nunca abrir mão, né, da sensibilidade de tentar entender a dor do outro. Não é sentir a dor do outro, é tentar entender a dor do outro, para que a gente possa realmente construir uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, ou nem isso, para que a gente possa realmente exercitar a esperança. É. E essa é interessante, né? Como voltando ao filme, uma conversa que existe entre o intendente e a Kendra, né? Ali é uma conversa que pode ter múltiplas interpretações, né? Múltiplas. Daquela colocação ali, né? E ele fala em determinado momento, né? Ele afirma de uma forma muito clara que o mundo não é igual para pessoas como ele, que é negro, e ela, que também é negra, né? E as pessoas e aí ele começa a avançar e trazer algumas reflexões sobre a própria atividade policial também, né? Que é feita em boa medida também por negros. Isso. E por negros que vivem seus próprios dramas, né? Em determinado momento, que estão sujeitos àquela tensão toda e que às vezes respondem conforme todo esse estado de coisas que está ali passando pela cabeça do cidadão, que tem que invadir. Aí ele dá o exemplo dele próprio, né? Que ele teve que invadir teve que invadir, não, teve que entrar numa favela para fazer uma apreensão, eu acho. Uma batida. E aí ele sentia medo, né? Do hip hop, né? Das pessoas se colocando daquela forma, e ele enquanto negro também, né? O que é uma situação que termina criando uma via de mão dupla, né?
da incompreensão mesmo dessa condição, né? Dessa condição. E é algo interessante, ou algo, na verdade, fascinante, refletir sobre isso, justamente nessa condição de uma sociedade que brutaliza as pessoas, seguindo uma determinada linha de comportamento, e o indivíduo que muitas vezes estaria, a depender das circunstâncias, associado aos que são excluídos, ao se tornar um agente de manutenção do status quo, às vezes ele fica perdido sem saber qual é o seu papel. Exatamente. Aliás, isso aí não acontece não apenas em relação à atividade policial, né? A gente pode fazer uma crítica muito ampla aí, em relação às instituições como um todo, né? Ministério Público, pensando em atividade policial, para a atividade policial para o campo de investigação na delegacia, na atuação dos delegados, a própria noção da defensoria, é algo que muitas vezes nos, digamos assim, os atores jurídicos, talvez nesse ponto sofram mais dessa crise existencial para onde estou, ao que me identifico, do que lá. Havia, e essa é algo que tem que ter muita ressalva para dizer, né? Havia uma piada infeliz com um determinado jogador de futebol que dizia, tinha ganhado muito sucesso, não vou dizer o nome, mas dizia assim: eu também já fui negro e sei como é isso. Bastante complicado. Bastante complicado. Bastante complicado. Essa frase que está aí procurem no Google, né? É algo que mostra muitas vezes como a identificação, né? Não somente na cor, e aí a gente vai depois pode ampliar para a questão do sexo, para a questão do estado sexual, né? Há nesse ponto muitas questões profundas em que a gente precisa entender o combate. Exatamente, exatamente. E é algo que demanda uma transformação imediata, né, Rodolfo? É um problema muito grave. E eu acho que o grande mérito desse filme, né, se a gente pode fazer até um arremate, sem prejuízo da continuidade da nossa discussão, mas a gente pode fazer um arremate em relação a ele. Nós estamos chegando em 45 minutos, daqui a pouco a gente sabe, né? E não dá para Parece que o Insta agora até aguenta mais tempo, mas a gente tem que saber que lives não devem durar mais do que 1 hora, até porque os nossos olhos. Eu já não consigo, estou ficando velho, eu já não consigo enxergar direito o que se escreve aqui, então vou ficar olhando aqui uma. Mas eu acho que o grande mérito desse filme é escancarar diversas ilustrações da prática do racismo institucionalizado, do racismo estrutural, dentro desse microcosmos, daquela situação específica, a partir do contexto familiar também específico de um casal interracial. Eu acho que eles foram muito felizes em trazer diversos elementos que podem proporcionar esse tipo de reflexão, juntar todos e amarrá-los numa mesma estrutura. Há quem entenda, eu ouvi até algumas críticas sobre esse filme, dizendo que há um excesso de dramaticidade de alguns personagens. Mas me parece que isso é proposital, considerando que ele saiu da estrutura do teatro. Exato. E se manteve. Né? Porque ali são os mesmos atores, eles continuam com aquela carga forte. Eu acho que isso dá uma coloração, sem trocadilhos, dá uma coloração diferenciada a esse filme, né? E chama a atenção e põe numa evidência, com muito mais preponderância, determinados temas que poderiam ficar mais naturalizados, mais banais. Eu acho que essa carga sentimental acentuada,
entre aspas, exagero na interpretação dos personagens, né? Cada um com seu enfoque, cada um com sua faceta específica, eu acho que pode ter sido até algo proposital para trazer uma luz extra nessa discussão. Eu acho que a dramaticidade para a caracterização do arquétipo é importante, mas perceba que tem também uma outra linha dentro do arquétipo, né? A própria característica do casal interracial, a própria noção do superior hierárquico policial ser negro e o subordinado ser branco, né? Há, digamos assim, algumas concessões a mudanças de arquétipo para talvez aumentar a carga de dramaticidade. Aí sim, sabe? Soa uma das coisas assim, sabe? Que você já tocou nesse assunto, mas eu sei que ele tem que arrematar, mas tocou nesse assunto, é a sensação estranha de ver um homem que foi casado com uma negra com atitudes que revelam racismo. Sim. A gente fica buscando... Será que... Sabe aquela situação? E talvez isso é malveso ou bonveso de ser juiz. Será que eu estou entendendo direito? Será que eu preciso garantir um contraditório aqui? Sabe? Eu fico assim, imaginando, e que não vai ter contraditório em filme. A gente tem nessa compreensão, mas não. Porque, às vezes, há, nesse ponto, uma ideia de que é só bom ou mal. E, na verdade, é só preto ou branco, quando tem muito mais do que 50 tons de cinza. Na verdade, nós temos... Na verdade, não é o bom e o mal, mas nós temos atitudes boas e atitudes más. Comportamentos louváveis e comportamentos que não. A gente tem que pensar nesse ponto em repudiar os comportamentos demeritórios sem necessariamente condenar as pessoas. Essa inconsistência desse personagem me chamou a atenção também. Eu tentei interpretá-la, né, a partir de um pressuposto que não deveria haver um furo no roteiro, que ela seria justamente um reflexo da imaturidade dele para conseguir tratar destes assuntos, tendo em vista a própria formação pessoal dele dentro de uma família tradicional que exigia um determinado modelo pronto e acabado de manutenção daquele status quo branco. Né? Então ele estava ali doido, ali bitolado dentro daquela estrutura, né? E ele, por isso mesmo, ele era imaturo para perceber a diferença da situação em que ele se colocou naturalmente, né? Ao apaixonar-se, ao manter, a partir daí, um relacionamento com uma mulher negra e conseguir administrar essa relação e, mais adiante, conseguir administrar a relação com o filho também. É interessante que quando eles falam sobre a separação, né? Spoiler, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Você sabe que eu tô doido para contar o final, né? Você tá ciente, Mas né? não faça isso não faça isso não, porque vai estragar... Eu não sei, acho que o final é tão impactante e tão, sabe, de verdade nua e crua que dá vontade de dizer, mas como você me proibiu, você é um bom menino. Não faço não. Mas aí o que acontece é o seguinte, ele quando está discutindo com a mulher a questão da separação, eu não sei se você reparou, tem um determinado momento que ele fala para ela, né, que ele não ama a mulher que ele está vivendo agora, mas que aí fica aquele silêncio. Aquele silêncio. O que é que tá ali? Qual é a resposta? É como, por exemplo, o filme trabalha com esses silêncios, né? Trabalha com a invisibilidade, trabalha com o silêncio. Por exemplo, quando ela diz assim, eu tive uma discussão com ele, com o menino, né? Antes do menino sair de casa, e eu disse coisas para ele, e foram coisas horríveis. E aí você fica esperando que digno disso, que essas coisas sejam reveladas, até para você entender. Mas elas não são reveladas. Não. Então, eu acho que o filme também trabalha muito com essa construção da história a partir da nossa própria percepção pessoal. Então, você tem os seus valores, eu tenho os meus valores, cada um de nós tem os respectivos valores.
E nós construímos a trama a partir dessas lacunas, né? Dessa lacuna de fala, dessa lacuna do personagem. E tudo isso vai criando como se fosse uma história também nossa, né? Em nossos valores. E eu acho que isso é uma grande sacada. Se foi proposital, e eu quero crer que eu tenha acho que sido, foi. né? Esses vazios argumentativos nos ajudam a nos inserirmos na própria história a partir para das usar quase nossas um chavão de figura de linguagem, são silêncios ensurdecedores. Exatamente. São vazios que preenchem o filme. São momentos em que a tensão é revelada por ausência de palavra. É um filme poderoso, muito poderoso. E a última frase é o I arremate. can breathe. Sabe, a última frase, para mim, parece profética. Profética. Então, isso é complicado. Porque quando a gente pensa que George Floyd foi depois disso, I can't breathe. I can't breathe. E é a sensação de sufocamento, né? Que toda a estrutura da trama nos coloca desde o início, né? Essa angústia pela informação, aquele desespero da mãe que procura o filho, né? Aquela sensação de impotência perante uma autoridade que não quer aliviar, não quer ajudar de forma alguma, né? Aquela dificuldade de conexão, né? De comunicação mesmo, pela questão racial, né? Logo em seguida, aquele pacto ali dos dois brancos conversando, excluindo a mãe que está preocupada. Então, toda essa sensação de sufocamento, ela vai numa crescente durante o filme, durante a trama, durante a peça, até chegar nesse clímax aí. Não dá para respirar. E o final... E o final, meus amigos e minhas amigas, vocês vão ver na Netflix. Exatamente. Mas eu prometo a vocês que não é final de soap opera de filme de sessão da tarde, sabe? É um final... Eu tô doido para dizer... Mas aliás, se você parar para pensar, eu acho que a gente não pegou nenhum filme aqui que tenha aliviado no final, né? Porque verdade, não tem. Mas esse é aquela sensação, e aí eu tô quase dando spoiler, de que talvez, muitas vezes, nem a esperança sobrevive. Pois é, meu grande amigo. Eu acho que... Vamos desligar. Hoje é sexta-feira, dia de sextou. O sextou de hoje foi em homenagem a essa live também, né, no meu projeto lá com o Danilo e com o Luciano. E esse é um grande filme para você refletir e tentar compreender a densidade deste problema que não é o mimimi do racismo estrutural. Tente nem é um problema que inexiste, né? E tente ver o filme com esses olhos e você não vai se arrepender. Exatamente. Meu caro, muito obrigado, né? Nosso contato, nossa conversa é sempre muito agradável, muito prazerosa. Você né? é a pessoa que eu mais fiz live na pandemia. Já são aí 2 trilogias e mais a da Matra. Já são 7 lives, é muita live. É verdade. É muita história aí, né? Que bacana. E reciprocamente também, né? Se você, que é o rei da live, já foi o que fez mais, imagine do meu lado que não fiz nem um décimo das suas lives. Mas é sempre uma alegria, sempre um momento muito agradável. Estou vendo aí
A Aline aí se comentando sempre. Um beijo para ela. Daqui a pouco eu encontro. Hoje é dia de sexta-feira. Olha o Lauro aí, ó. Lauro também é sempre Lauro presente. Também. Tá em todas. Daqui a pouco eu tô aí. Então vamos agradecer aí também ao público, né, pela assistência até agora. Foi bacana, uma plateia bastante participativa aí. A Flávia também. E vamos nessa, vamos seguir aí discutindo essa pauta, que é uma pauta muito importante, a gente tem que levar ela muito a sério. É isso aí. Um beijo, okay, meu amigo. Vamos embora. Valeu. Grande abraço. Sexta-feira é dia de sextar. Sextemos. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.